E nesse semestre eu tô pagando uma cadeira que eu tô simplesmente apaixonada. E olha que é só o começo, que é da felicidade. E nisso eu decidi compartilhar, devido a uma frase que estava muito na minha cabeça, né, da minha professora, que ela falou assim: felicidade se compartilha. Então eu pensei, por que não compartilhar a felicidade com vocês? Então eu vou falar um pouco, né, sobre Tal Ben-Shahar, né, que é o professor de Harvard, que ele também é especialista em psicologia positiva. E aí eu tive essa ideia de falar um pouco, principalmente da frase que ele traz. Primeiro questionamento: você já parou para pensar que felicidade não é só estar sorrindo o tempo todo? Segundo Tal Ben-Shahar, né, como eu já havia falado anteriormente, professor de Harvard e também especialista em psicologia afetiva, ele diz que felicidade é a combinação do bem-estar racional, emocional, intelectual, físico e também espiritual. E se a gente parar para pensar, essa frase muda tudo, e eu vou explicar por quê. Vale ressaltar que Tal Ben-Shahar, ele ficou conhecido como professor da felicidade, certo? Ele lecionou o curso mais popular de Harvard sobre psicologia positiva e ele veio se dedicando anos para entender o que nos faz felizes, não só apenas de forma teórica, mas também de forma científica. Agora vamos tentar entender o que essa frase de Tal Ben-Shahar quer passar pra gente. Primeiramente falando sobre o bem-estar espiritual. Então, o bem-estar espiritual não fala da religião em si. Pelo contrário, fala sobre propósito. É ter um sentido maior para a vida. É algo que você sente que está contribuindo para algo além de si mesmo. Já o bem-estar físico, o nosso corpo é o veículo da nossa mente. Então, dormir bem, se alimentar bem, fazer movimentos não significa apenas saúde física, mas também é sobre principalmente sustentar nossa saúde mental. Já o bem-estar intelectual, ele nos fala para aprender coisas novas, é nesse sentido. Tanto aprender coisas novas, como também se desafiar cognitivamente. E tudo isso é uma forma de deixar o nosso cérebro ativo, certo? Assim como também manter a curiosidade viva. Tudo isso nos dá a sensação de progresso. Estamos ativando o nosso cérebro, estamos sendo curiosos em aprender coisas novas, em se desafiar. Então tudo isso também é um ponto muito positivo para trazer para nós, para si mesmo, essa sensação de progresso. Já o bem-estar racional já é autoexplicativo, né? O bem-estar racional é você tomar decisões conscientes, é você pensar antes de agir, é também equilibrar emoção e lógica. O racional também ajuda a não ser escravo dos nossos impulsos. E olha que isso acontece muito. Já o bem-estar emocional é reconhecer e acolher nossas emoções, seja elas mais agradáveis quanto também as mais desafiadoras. É você aprender e criar habilidades de como lidar com elas sem precisar se afogar nelas mesmo. Percebem que não existe felicidade plena se um desses pilares está quebrado? É como uma mesa de 5 pés. Se uma cai, todo equilíbrio perde. A boa notícia é que podemos trabalhar com cada um deles, principalmente pouco a pouco. Tal Ben-Shahar nos ensina também que a felicidade, ela não é um destino. A felicidade, ela é uma construção diária. É algo que você deve construir dia após dia, cuidando principalmente de cada parte de você. Sem pressa, sem agonia, sem vexame, tudo no seu tempo. E é muito importante você olhar para si mesmo com muito amor, carinho e principalmente muito acolhimento e entender que tudo tem seu tempo. Nada precisa ser nas pressas, nas carreiras ou na hora ou no momento que a gente deseja que seja. Então, temos tempo para isso, para trabalhar cada uma delas de uma forma leve, tranquila e principalmente se conhecendo. Então, a faculdade é um clima bastante difícil de se lidar. É difícil estar aqui todo santo dia, depois de um dia corrido, trabalhando e etc. E a minha migração do P1 para o P2 foi bem difícil, porque
Eu tive uma mudança de emprego, então, tipo, a minha rotina mudou completamente, porque antigamente eu trabalhava como Java aprendiz, então, tipo, tinha mais tempo livre. Então, no P2 acabou que para mim foi um marco de emoções, porque além de eu ter mais coisas para lidar, mais emprego, mais demandas, eu também tinha faculdade. Tinha um clima que eu tinha que me adaptar com matérias, disciplinas, professores, que não é nem sempre que a gente se identifica. Mas quando eu tô com o meu grupo, quando eu tô com o pessoal, eu me sinto mais acolhido, sinto que tudo é muito mais leve. E eu acho que uma coisa que marcou esse meu P2 foi relações. Porque eu já vinha de um período onde eu conhecia pessoas, mas nesse onde a gente tá, eu conheci mais pessoas, fortaleci as relações que eu já tinha. E tudo isso faz se tornar um ambiente acadêmico muito mais fácil. Eu sou uma pessoa que pensa o tempo todo, o tempo todo eu tô pensando 2 vezes o que é que eu vou fazer, mas eu sinto que quando eu tô com eles, eu realmente sou quem eu sou. Eu realmente posso me abrir, eu realmente posso transmitir o que eu quero transmitir para as pessoas. E eu sinto que também me escutam, entendeu? Eu tô cercado de pessoas que estão comprometidas em atender o que a faculdade pede. Eu tô cercado de pessoas que estão ali uns pelos outros e não simplesmente numa competição, por mais que realmente o ambiente acadêmico seja uma certa competição, porque todos nós estamos aqui para o mesmo objetivo. Mas com eles tudo é mais leve, tudo é mais tranquilo e obrigado. Felicidade para mim é quando eu chego aqui todos os dias, depois de um longo dia de trabalho, depois de acordar cedo, e encontrar os meus amigos, que inicialmente seriam só colegas de curso, seriam só pessoas com as quais eu iria conviver, dividir grupos acadêmicos, e acabou se tornando o que a gente é hoje, que é de fato uma família. São pessoas que me acolheram, são pessoas que me ouvem, são pessoas que me enxergam, que me dão a atenção que eu preciso e que recebem a atenção que eu posso dar. Então, um dia cheio, um dia preocupante, um estresse, uma tristeza, tudo isso some a partir do momento que eu passo da porta da faculdade e que eles estão aqui, eles estão para me ouvir, eles estão para me receber, eles estão para me acolher. E isso se tornou uma família. É um sentimento incomparável, é um sentimento indescritível, e é o que me faz querer estar aqui todos os dias, é o que me faz deixar o cansaço de lado, a tristeza, as preocupações, e é de fato o que me garante a felicidade todos os dias, por mais que eu tenha tido um dia difícil. Com certeza o principal sentimento que eu tenho aqui quando eu estou na faculdade é a felicidade, porque como a gente estuda de noite, é um dia inteiro que a gente carrega de muitos acontecimentos, muitas situações, que às vezes a gente está realmente muito para baixo, muito triste, com vários pensamentos, e ter um acolhimento, pessoas que estão ali por você, lhe fazendo bem, sendo o apoio para você, lhe escutando quando você precisa desabafar sobre alguma coisa. Isso é muito importante, isso é muito bom para a gente, para a nossa relação. E realmente foram pessoas que, por mais que falam que você vai criar vínculos na faculdade, foi mais do que apenas um vínculo, foi realmente a criação de uma família, de pessoas que eu sei que eu posso contar, não vão ficar apenas na faculdade. São pessoas que eu pretendo levar para a minha vida, e isso é um sentimento muito bom, porque é algo que é muito fácil de carregar ao longo do curso. São 5 anos difíceis, de muitas situações, muitas atividades. Então, ter pessoas que eu posso contar, que eu sei que eu não vou passar por tudo isso sozinha, é realmente muito bom. A palavra que eu tirei foi amor. E eu tinha que decidir escolher uma pessoa para falar sobre amor. Mas, como felicidade fala, né, que dentro da felicidade está a questão relacional, amor faz total sentido quando a gente tem amigos que nos apoiam em dias difíceis, dias que muitas das vezes a gente não quer vir para a faculdade, mas vai saber que tem aqueles amigos lá, que são vocês, do Psi Grupinho, que fica sempre na mesa, com o café da Roane, com o cuidado de todos. E é isso que representa a palavra de amor para mim, é o amor de todos nós aqui presentes. Peguei o papelzinho do cuidado. Falar sobre cuidado é falar sobre Roane, aquela que tem todo o cuidado com todos. Sempre pergunta como foi nosso dia, como a gente está. Quando chega na sala, vai logo falar com a gente.
que sempre lembra da gente em todos os momentos, sempre faz os cafezinhos da gente nas quintas-feiras. E é isso. Então, eu tirei acolhimento e a minha pessoa de acolhimento seria todos, mas em especial é Carlos. Em um momento, período passado, em que eu saí da integrada com uma crise de ansiedade terrível, chorando, e ele me abraçou e disse: Rô, faça no seu tempo, o tempo é seu. Então ali eu me senti muito acolhida. Não só naquele dia eu percebi que eu poderia contar com o acolhimento dele, e eu creio que por todos esses longos anos que a gente vai construir aí pela frente, eu posso contar com o acolhimento dele, não só dele, como de todos vocês. Então, o papel que eu tirei foi risadas. Então, assim, tivemos muitos grandes momentos de risada, né, durante esse período. E para escolher entre todos fica difícil. Mas o nosso amigo Felipe, que é o dono da risada, e nos momentos, às vezes até caótico, gera uma alegria totalmente no meio do nosso grupo, e todos geram risos e alegria. Bom, o papel que eu tirei foi confiança, a palavra confiança. E é impossível não pensar em vocês, do Psi Grupinho. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande, né, desde o ensino médio, em apresentação de trabalhos. E aí o que acontece? Eu sempre fico muito insegura ao falar em público, e eu vou falar de uma situação específica que aconteceu recentemente, acho que faz umas 2 semanas só, que eu e meu grupo ia apresentar sobre quilombolas, e aí eu fiquei muito ansiosa nesse dia, e foi o único dia que realmente me impediu de apresentar, que realmente não estava conseguindo sair nada, minha voz estava saindo embargada, e foi consequências também de um dia que eu não tive muito bom. E aí eu queria declarar isso, né, que foi uma confiança que eu senti muito grande nesse grupo que eu apresentei, que foi por Gabi, Ana, Carlos, Roane e Rosemary. Mas como é para falar uma pessoa específica, eu vou falar sobre Gabi, porque ela veio acompanhando isso desde o começo. Eu conversei com ela durante o dia que eu não estava bem, compartilhei com ela também esse sentimento que eu estava sentindo, e desde o começo eu falei para ela: amiga, eu não vou conseguir apresentar esse trabalho. Eu não estou me sentindo bem, já tentei de todas as formas e não está saindo, principalmente indo lá para frente. E Gabi, não só nesse momento como outros também, ela sempre foi uma pessoa de me encorajar. Falar: amiga, você consegue. Você tem todo o tempo do mundo, você vai conseguir. E isso me trouxe uma confiança fora do normal. Não só no momento, durante o dia, mas também lá na frente. Eu até saí da sala, ela foi lá, assim como Rose e Roane também, e falou que eu ficasse tranquila, se eu não conseguisse, estava tudo bem, mas querendo ou não, isso foi uma forma que me trouxe confiança, e eu fui lá na frente e consegui apresentar o trabalho, justamente por causa dessa confiança e essa segurança que elas passaram para mim, assim como o grupo também em diversos outros momentos, seja numa prova, numa apresentação de trabalho, ou até mesmo durante o dia. Então, para mim, isso é confiança. Então, o papelzinho que eu peguei foi com a palavra engrandecer. Todas as pessoas do nosso grupo têm um sentido muito importante e faz com que a gente se sinta grande a cada momento, a cada dia, a cada segundo que a gente passa junto. Mas uma pessoa que fora da faculdade me faz sentir grande e valorizada é Mirella. E a gente já, assim, eu particularmente já compartilhei muitos momentos com ela, não só problemas de faculdade, mas como problemas pessoais também. E ela fez com que eu visse todo aquele problema, que para mim naquele instante estava sendo muito grande, com que fosse, assim, se tornasse pequeno diante a mim e as possibilidades que eu poderia transformar aquele problema. Então, ela não só me fez ver com os outros olhos, mas me senti valorizada, grande, e que tudo que eu tô passando, seja uma situação ruim ou boa, eu sei que eu posso contar com ela e ela vai me fazer ser grande e valorizada a todo instante. Então é isso. A amizade é um dos encontros mais importantes da vida. Na psicanálise, ela é compreendida como um espaço onde cada pessoa pode existir de forma mais verdadeira.
É no olhar do outro que a gente se reconhece, se fortalece e muitas vezes encontra aquilo que faltava em nós. Entre amigos, criamos um tipo de laço social que funciona como apoio para o eu, relações que sustentam quem somos, a quem estamos tentando ser. A amizade é esse lugar onde podemos mostrar nossas fragilidades sem medo, porque sabemos que o outro não desaparece diante delas. Esse vlog é sobre isso, sobre nós, sobre como 13 pessoas diferentes, imperfeitas, únicas, constroem juntas um pedaço importante do pilar relacional da felicidade. Sobre como a amizade atravessa os nossos dias e nos lembra, mesmo sem palavras, que ninguém precisa viver tudo isso sozinho.